Seguimos com mais notícias e informações. Essa semana, o governo federal decidiu encerrar o programa das escolas cívico-militares. A decisão foi tomada pelos Ministérios da Educação e da Defesa, mas alguns estados decidiram pela permanência do projeto. Vamos acompanhar com o Rodrigo Viga. Pelo menos 21 estados, mais o Distrito Federal, já anunciaram que não pretendem paralisar ou fechar essas escolas cívico-militares. Até agora, somente 5 estados ainda não se pronunciaram oficialmente: Rio Grande do Norte, Alagoas, Rondônia, Sergipe e Amapá. Nos últimos dias, o Ministério da Educação anunciou a descontinuidade de um programa criado no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, Programa Nacional de Escola Cívico-Militar. Esse programa visava, de alguma forma, estimular ou fomentar esse tipo de ensino, esse tipo de colégio em todo o país. Mas os governantes da maioria dos estados brasileiros já informaram, disseram ou publicaram em redes sociais que não vão paralisar as atividades. Romeu Zema, de Minas Gerais, Tarcísio de Freitas, de São Paulo, Cláudio Castro, aqui do Rio de Janeiro, Ronaldo Caiado, de Goiás, entre outros governadores. Inclusive, os governadores de São Paulo e Rio de Janeiro falam até na possibilidade de ampliar essas escolas cívico-militares. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, são 17 colégios desse tipo, um na capital e 16 espalhados pelos municípios. Mais de 10 mil alunos que estudam em escolas cívico-militares. Do Rio, Rodrigo Viga. E justamente sobre esse assunto, a gente conversa agora com o deputado estadual pelo PL de São Paulo, Tenente Coimbra, que é o autor da Lei das Escolas Cívico-Militares, que foi aprovada pela Lesp, a quem eu agradeço demais pela participação. Deputado, seja muito bem-vindo, uma ótima noite ao senhor. Uma boa noite a todos que nos assistem, nos escutam. É um prazer estar falando de um tema tão relevante, né, que são as escolas cívico-militares, um tema cujo qual eu batalho durante 4 anos, desde o meu primeiro mandato. Perfeito. Deputado, antes de falarmos sobre o projeto de autoria do senhor que foi aprovado pela Lesp, eu gostaria de pedir, por gentileza, que o senhor avaliasse essa decisão do MEC de encerrar o programa das escolas cívico-militares. Havia motivos para o governo federal tomar essa medida? Não havia, porque em termos orçamentários não havia um impacto grande. É bom lembrar que as escolas cívico-militares elas existem há mais de 20 anos. Foi institucionalizada dentro do governo do presidente Bolsonaro. São um pouco mais de 200. No estado de São Paulo foram contempladas 16 cidades, 16 escolas, temos 10 em funcionamento. E você, de uma hora para outra, né, você criar essa descontinuidade, você acaba prejudicando milhares de crianças e adolescentes, milhares de famílias que estão tendo esse modelo. E um modelo eficiente, um modelo que se comprova a sua eficiência na prática, né? Um aumento de 20% de nota no IDEB, a diminuição da evasão escolar em 70%, aumento em 50% de alunos estudando no ano correto. Isso não são achismos, isso são dados do próprio programa mesmo durante um período pandêmico que prejudicou a educação como um todo. Então, eu fico feliz, primeiro, pela continuidade, né, das já existentes. A gente vai ter que criar algumas formatações, porque aqui no estado de São Paulo temos as escolas estaduais, né, que fica mais fácil a gente dar essa continuidade, mas também temos escolas municipais. Então, vai acabar tendo que as próprias prefeituras municipais criarem programas próprios, ou vamos ter que adequar um convênio com os municípios para que essas escolas também possam continuar. Queria, inclusive, me aprofundar nesse tema, pensando especificamente na implementação aqui no estado de São Paulo, porque o presidente Lula disse que não é obrigação do MEC, o Ministério da Educação, cuidar das escolas cívico-militares. Só que vários governadores pensam diferente. No total, se não me engano, acho que 21 estados já se manifestaram favoravelmente, dizendo que querem manter ou até ampliar o programa de escolas cívico-militares, como, por exemplo, o governador Tarcísio de Freitas. Deputado, o que consta no projeto de autoria do senhor que foi aprovado na Assembleia? Como será, de maneira mais técnica, a implementação dessas escolas aqui no estado? São 2 projetos, né? O primeiro projeto que aprovamos no ano de 2020 é um projeto que define algumas diretrizes e autoriza o governo do estado a implementar ou criar um programa próprio. Agora, com a extinção do programa federal, nos resta só a opção de fato de criar um programa próprio.
Então, já conversei com o governador sobre isso, temos uma reunião já no dia 24 com a Secretaria de Educação, vamos começar a elaborar um decreto, obviamente, né, a palavra final do nosso secretário, para passar para o nosso governador, que autorize e dê as diretrizes e a gente consiga especificar né, as escolas cívico-militares dentro do estado de São Paulo, porque o programa federal ele era muito bom, mas é um programa genérico, é um programa que abrange todos os estados da federação. Então, ter um programa específico para São Paulo, eu tenho certeza que vai ser muito mais eficaz, vai atender muito mais a nossa realidade. Obviamente, vão ter algumas características diferentes, por exemplo, uma inicial, obviamente, a gente não vai trabalhar com o efetivo das Forças Armadas, vamos trabalhar com os efetivos das polícias, então todas essas adequações vão ser importantes, mas fato é que vamos dar continuidade às escolas já existentes, vamos atuar naquelas que não conseguiram implementar por conta dessa transição do governo, e a ideia sim é ampliar. Não posso falar, obviamente, em números, quantas escolas vamos colocar por ano, porque isso ainda não foi definido, mas fato é que a gente tem aí 6 meses para elaborar, colocar o programa em prática, para no ano de 2024 nós iniciarmos com as escolas cívico-militares, aí sim, dentro de um programa próprio do estado de São Paulo. Perfeito. Agora, deputado, com tantos governadores se manifestando favoravelmente à manutenção das escolas cívico-militares, eu presumo que haja casos de sucesso pelo país. O senhor deve ter feito esse pente fino, deve ter conversado com colegas parlamentares de outros estados. Quais estados e cidades registraram bons números, bons resultados? Que tipo de exemplo o senhor gostaria de compartilhar aqui? Tem vários, inclusive dentro do nosso estado de São Paulo. Durante esses 4 anos, a gente teve um contato com muitos parlamentares que atuaram dentro dessa função. Por exemplo, o Coronel Zucco, né, em Santa Catarina, a gente teve dentro do Paraná, o próprio governador, inclusive o secretário Renato Feder, quando então secretário de Educação do Paraná, ele implementou diversas escolas cívico-militares, tentou criar até um programa próprio, que ia colocar 60, 70 escolas cívico-militares, mas acabou reduzindo esse número. Dentro do estado de São Paulo, a gente tem, por exemplo, a Escola Cívico-Militar de Lins, né, que é uma das melhores e mais altas notas no Saresp, né, uma escola de Fundamental 2 do município de Lins. Então, a gente tem cases importantes, né, a gente tem, obviamente, escolas que necessitam de melhoria. A Escola Cívico-Militar é um projeto que é bom especificar, porque muita gente acha que é pago, muita gente acha que é para filho de militar, né, são coisas distintas, mas uma coisa é o colégio militar, outra coisa é a escola cívico-militar. A escola cívico-militar, ela se espelha no colégio militar, né, mas a escola cívico-militar, ela é gratuita, ela é de acesso a todos, e ela tem por finalidade, né, isso eu digo o programa federal, ele tinha por finalidade atuar naquela escola que mais necessita, aquela que tem algum sistema de vulnerabilidade, seja ele por alguma ocorrência, seja ele por estar num bairro mais perigoso, ela tinha que ter uma nota abaixo da média do IDEB, da média nacional, né, e tinha que ser de Fundamental 2 ou médio. Então tinha um critério específico, a gente atuava nessas escolas que precisavam de fato desse suporte principalmente de uma cultura diferente, né, de uma cultura de disciplina, porque a gente infelizmente tem perdido isso há décadas dentro do ambiente escolar. E é isso que a escola cívico-militar, ela muda, porque os professores são os mesmos, o conteúdo programático é o mesmo, a rotina escolar é a mesma. Então, qual é o segredo, né, da escola cívico-militar para aumentar a nota no IDEB, enfim, e outros dados estatísticos? É que se cria um ambiente de cultura de disciplina, onde o professor ele consegue lecionar com sua excelência e o aluno está ali para aprender, né? Óbvio, pequenas indisciplinas, que é natural da idade, isso vai acontecer, mas as grandes indisciplinas, que infelizmente a gente vê corriqueiramente em salas de aulas, principalmente da rede pública, isso acaba sendo inibido pela presença, pelo convívio dos militares. Então, isso dá eficiência na prática, e a ideia é, sim, identificar ainda essas escolas que precisam, escolas voluntárias, lembrando, não é obrigado ninguém a estudar lá, não é obrigado nem o professor a lecionar lá. Um dos critérios da escola cívico-militar era exatamente esse, voluntariado. Quem queria, colocava seu filho ali. O professor que não queria, ele era transferido para outra escola. Então, uma opção, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, mais de 5 mil escolas nós temos aqui no nosso estado. Então, são pequenas opções numa demanda existente, numa demanda gigantesca da nossa sociedade. Interessante o senhor ter destacado esses aspectos. Eu queria perguntar ao senhor que tipo de retorno o senhor teve de, sei lá, professores, pais de alunos ou até de alunos. Os professores aprovaram o modelo? Os pais costumam criticar, propor mudanças? E que tipo de feedback o senhor teve, ou mesmo outros colegas parlamentares tiveram
dos alunos que passaram pelas escolas? Em relação aos pais, a escola ela só é implementada quando tem uma votação na escola, né? A escola cívico-militar entra, tem um processo de audiência pública e consulta pública. Toda a comunidade escolar vota. Das 16 votações que nós fizemos no estado de São Paulo, a menor taxa de aprovação foi 70%. Então, é uma aprovação maciça, principalmente dos pais que querem o melhor para o seu filho. Infelizmente, dentro da parte dos professores, a gente tem um núcleo que tem uma certa rejeição inicial ao tema. Eu uso como exemplo, por exemplo, a Escola Cívico-Militar do Guarujá. Tivemos, inclusive, um enfrentamento lá com a POSP, né, para implementar a escola, para mostrar, de fato, as características do programa, os benefícios do programa. Conseguimos vencer essa etapa, implementamos. Tinha uma professora que ela era categoricamente contra, batia o pé, né, de fato, fez o possível para mudar a cabeça dos pais, para votarem contra a implementação dessa escola. Foi 4, 5 meses de implementação, eu votei nessa escola, que se chama Escola Marechal do Ar, né, que fica no Guarujá. A professora me procurou, né, com toda a sua humildade, ela falou assim: deputado, eu estava errado, né, eu tinha, de fato, uma visão antagônica ao programa, mas eu nunca fui tão respeitado em sala de aula. Quando eu chego em sala de aula, os alunos levantam, os alunos me recebem, o xerife da turma cobra a atenção dos próprios alunos, os militares, eles conversam com os alunos e acabam conseguindo um ambiente de disciplina muito mais favorável para eu lecionar. Então, aquilo, para mim, foi um exemplo nítido. Obviamente, a gente tem algumas pessoas que são contra. Eu tento sempre explicar, porque a maioria das pessoas que são contra são 2 tipos. Ou, de fato, não conhece o programa, ou tem um preconceito por conta de decisões ideológicas. Não gostam do programa, porque o programa foi criado no governo do Bolsonaro. E eu tento explicar que o programa existe há mais de 20 anos, em diversas formatações, mas a base, né, o corpo dele existe há mais de 20 anos e dá resultado há mais de 20 anos. Então, essa pessoa antes não importava, só que agora, dentro de um programa que foi feito com, na época, o presidente Bolsonaro, agora é contra. Então, isso é um absurdo. Quando a gente demonstra isso, a gente coloca uma grande interrogação na cabeça da pessoa, ela começa a ver com outros olhos e acaba tendo, na sua maioria, uma aceitação. Esse exemplo que o senhor trouxe da professora do Litoral Sul, do Guarujá, é bem curioso e interessante. Isso me faz lembrar os muitos episódios de violência que a gente acabou compartilhando, inclusive, em muitos telejornais, vídeos que foram publicados nas redes sociais de alunos desrespeitando professores ou mesmo cenas de agressão. Em um episódio de violência dentro de uma escola cívico-militar, como a escola deveria proceder? Já houve casos desse tipo? Que tipo de medida é tomada? Como a escola procede num momento como esse? Em caso de violência, deve proceder como qualquer outra escola. Os militares que lá estão, eles não estão fardados nem armados. Então, são profissionais, né, vamos colocar entre aspas aqui, fiscais de corredores. Eles estão ali para ajudar, uns monitores. Eles estão ali para ajudar dentro do processo de organização escolar. Fato é, de uma grande ocorrência, alguma agressão, ou de repente, infelizmente, esses casos que têm acontecido no Brasil de ataques realmente, né, obviamente o militar ele sabe o que fazer, mas não vai estar aparatado para tal. Então, ele vai ajudar, vai contribuir, mas a orientação, obviamente, de maneira imediata, é ligar o 90, né, e aí tratar dentro dessas ocorrências de grande vulto. Agora, de pequenos vultos dentro do ambiente escolar, e aí acaba acontecendo o que, de fato, acontece ou deveria acontecer, pelo menos em todas as escolas. Né? O aluno vai ser divertido, o aluno vai ser punido, né? O aluno vai ser suspenso, se necessário for. Então, esse tipo de situações, obviamente, seguindo estritamente o ECA, ele é seguido de consequências. Antes da entrevista, eu li alguns artigos e pude perceber e constatar que alguns educadores criticam o modelo cívico-militar porque defendem que as escolas não deveriam formar pessoas para pensar de forma militar. E ainda justificam que escolas de países desenvolvidos, sei lá, da Europa e Estados Unidos, não adotam esse sistema, esse modelo. Esse tipo de comparação é possível? É possível, mas a gente não tem que fazer a comparação com o ambiente militar, a gente tem que fazer a comparação com o ambiente de disciplina. As escolas lá de fora, vamos lá, as escolas dos nossos irmãos asiáticos,
né, são referências na área educacional, no Japão, etc., eles têm uma cultura de disciplina, não necessariamente militar, mas eles têm essa quase libertinagem, que a gente tem hoje dentro de sala de aula, uma liberdade extremamente relativa, de alunos ameaçando professores, hostilizando os professores. Então a gente tem confundido essa liberdade há algum tempo. Se você tirar os militares e criar esse ambiente, o resultado é o mesmo. Agora, o fato é que a gente precisa criar esse ambiente de disciplina dentro de sala de aula. Se a gente fizer uma analogia, a escola cívico-militar nada mais é do que uma escola que acontecia no passado. Qual a escola que acontecia no passado? Você chegava, você perfilava, você contava o hino, você ia ordenadamente para a sala de aula. Dentro de sala de aula, quando o professor chegava, você levantava, você respeitava o professor, o chamava de mestre muitas vezes, né? Você não tinha essa grande indisciplina que acontece hoje. Então, a correspondência, na verdade, a comparação é com a escola do passado. Só que eles tentam, infelizmente, com a questão dos militares, eles tentam ideologizar, né, uma coisa que não cabe ideologia, né? Então a comparação que eu faço é principalmente com a questão de disciplina. Eles falam, não existe nenhuma escola cívico-militar nos melhores lugares do mundo, mas existe essa excesso de liberdade dos alunos nas melhores escolas do mundo, né? De fato, não tem porque a parte cultural acaba correspondendo bastante. O anúncio do MEC de descontinuar o programa das escolas cívico-militares foi uma decisão mais ideológica do que técnica? E de que maneira o senhor avaliou e observou a resposta dos estados? Mais de 20 estados decidiram manter o programa. Acabou sendo uma resposta para o governo Lula? A descontinuidade do programa federal ela vem acontecendo desde o primeiro dia de janeiro. Por que eu falo isso? Porque cortou-se as verbas das escolas cívico-militares, os profissionais que saíam por algum motivo, eles não eram recompletados, então foi desidratando o programa, né, e foi murchando ele por dentro. Toda a diretoria do PECIM, né, que é o programa das escolas cívico-militares, né, ela foi destituída, então não tinha coordenação, não tinha completamento daqueles militares que saíam e não tinha verbas. Então, obviamente, o programa já estava caminhando ao fracasso, né, por um desidrate interno. E aí, de maneira que eu acho que, confesso que até positiva isso foi anunciado, porque se isso não fosse anunciado, eles iriam desidratar por dentro, iriam, no final, com os dados, obviamente, piores, eles iam falar que o programa é ineficiente. Eles poderiam ter uma narrativa e as pessoas talvez não soubessem do programa que estava sendo desidratado. Então, com isso, trouxe um holofote, de fato, o que eles estão fazendo pelo programa, né? Um holofote que, de fato, acontece dentro do programa e um holofote que os estados podem criar programas próprios. Então foi uma resposta positiva, isso mostra uma demanda da sociedade gigantesca e não é uma demanda de direita. Quantas vezes dentro das consultas públicas, né, pais, mães, com mentalidades, né, até de esquerda, falam, não, eu quero o meu aluno na escola cívico-militar. Tem um caso na escola cívico-militar do Rio de Janeiro, que é dentro de uma comunidade, né, quando instalou, veio um rapaz de moto, né, com fuzil a tiracolo. Isso, quem estava me falando é o coronel. Chegou no portão e falou, não, eu quero falar com o responsável. Né, o coronel pensou, pô, ferrou, mas eu vou até ele, desarmado, mas eu vou até ele. Foi lá, desarmado, o miliciano ali do Rio de Janeiro falou, eu quero colocar o meu filho na escola. Né? Então, para você ver o quanto é positivo a escola cívico-militar. Então, assim, de fato é um programa que é amplo, de fato os estados corroborando e criando programas próprios, descentraliza, inclusive a parte orçamentária. Então, o estado de São Paulo tem plenas condições de implementar aí 10, 15 escolas por ano, por exemplo, e criar, né, um modelo próprio, ou os outros estados por consequência. Mas, de fato, sim, acaba sendo uma resposta ao governo federal, né, principalmente quando a gente fala em mais de 20 governadores posicionando favorável ao programa. Pois é, deputado, para encerrar agora, uma mensagem para os alunos, pais de alunos, corpo docente das escolas cívico-militares do estado de São Paulo que estão receosos com essa situação. Quais serão os próximos passos nesse programa que será feito e implementado aqui no estado? Teremos uma reunião no dia 24, nossa primeira reunião, faremos um grupo de trabalho onde iremos escutar as pessoas que estão envolvidas com a escola cívico-militar, professores, militares, pedagogos, Secretaria de Educação. Eu vou contribuir, né, com um pouco que me cabe, né, e a Secretaria de Educação vai fazer
uma portaria própria, né, junto com um decreto do próprio governador, e vai criar esse programa. E eu coloco aqui, eu deixo claro que os nossos primeiros objetivos é a continuidade das escolas cívico-militares já existentes. Então, vocês que são alunos, vocês que são pais, mães, né, professores ou entusiastas do programa, a nossa batalha é para manter as escolas, inclusive de vocês, e vamos mantê-las. E depois que a gente conseguir manter todas as escolas já existentes dentro de um programa próprio, o segundo passo é ampliar com critérios que vão ser estabelecidos, que vão ser definidos, obviamente, em conjunto com a Secretaria de Educação, mas que a gente possa chegar aí no ano de 2026, ao final dessa primeira gestão do governador Tarcísio, com um volume considerável de escola e com uma correspondência de números, de dados, de embasamentos, mostrando a qualificação do programa. Obviamente, né, não vão ser todas as cidades, não cabe ainda, né, numa escala tão grande, num curto espaço de tempo. Então, eu peço paciência àqueles que não forem contemplados no início, mas a ideia é, pouco a pouco, a gente ampliar cada vez mais o programa. As escolas cívico-militares em destaque nessa entrevista especial com o deputado estadual do PL de São Paulo, Tenente Coimbra, a quem eu agradeço demais pela participação. Deputado, boa noite, bom fim de semana e até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade, e aqueles que quiserem saber um pouco mais sobre as escolas cívico-militares e sobre o meu trabalho como deputado, nos acessem nas redes sociais, só jogar Tenente Coimbra, que estamos em todas as redes sociais. Obrigado e uma boa noite. Boa noite e até a próxima.